E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente, mais uma vez aqui no videocast do Brasil Escola. Hoje eu tô aqui com Murilo Assunção, físico médico, e a gente vai trocar uma ideia muito sinistra aqui sobre medicina, sobre ciência, sobre inteligência artificial, sobre robótica, sobre futuro, né? E sobre presente também. Afinal de contas, a gente não faz ficção científica sem pensar no presente e não tem como a gente fazer ciência também sem a gente pensar no futuro, né? Então eu começo aqui pedindo para você falar um pouco sobre o que é ser físico médico. Vamos começar por aí. Eu acho que aí a gente já tem bastante coisa, né? Bem-vindo. Obrigado, Guga. Obrigado pelo convite aí, para a gente ter essa conversa. E, bem, a física médica, ela como muitos outros campos, ela está naquela interface. Então, nós somos suportes da medicina, então a gente faz um trabalho multidisciplinar, meio de campo, né? Então, assim como a biomedicina, assim como os tecnólogos de radiologia, assim como técnicos de laboratório, então nós estamos no meio de campo, a gente traz a tecnologia até o ambiente hospitalar. Então, o físico médico, especificamente, ele existe por conta de perigos que o campo de radiação promove no paciente. Então, esse é o surgimento da física médica, ele vem por conta do entendimento de radiobiologia e por conta do aumento da utilização desse fenômeno físico para produzir imagem, tanto para proteger o paciente quanto para melhorar a qualidade da imagem. E por ser um campo interdisciplinar, né, então a gente vai trabalhar áreas de computação, áreas da própria física, áreas da medicina. Então a gente faz esse juntado e aí nós conseguimos melhorar o cuidado médico, né? Seja na área de imagem, do radiodiagnóstico, que é a minha especialidade, trabalhando com raio-x, ultrassom, ressonância magnética, PET-CT, várias modalidades de imagem, seja na área de tratamento, como radioterapia, bracterapia, que é onde eu utilizo campos de radiação para tratar o câncer. Então, seja no diagnóstico, seja no tratamento, o físico médico ele traduz a máquina para o médico e entrega a radiação para o paciente usando uma menor dose possível, com a melhor qualidade de imagem possível. Então, assim, eu estou pensando aqui que você tem um aparelho para poder fazer imagem específica, ele se utiliza de radiação, e o físico médico é o cara que vai fazer o ajuste disso aí, que vai conseguir pensar como obter o melhor da máquina, exatamente, fazer com que a tecnologia... Mas assim, deixa eu falar de uma suspeita aqui. Quem veio primeiro? A máquina ou o físico médico? A máquina veio primeiro. A máquina veio primeiro. Eu sabia. A máquina veio primeiro. Eu sabia. E o físico médico só surge depois que a gente descobre os danos, né? E aí tem um longo histórico de radiobiologia que começa com uma história bastante interessante, que eram mulheres que pintavam relógios. E aí se vocês procurarem, a gente chama Radium Girls. Elas pintavam o relógio e essa tinta tinha rádio. E aí você tem uma incidência de câncer grande nessas mulheres, e aí você tem o primeiro paper, né? E aí depois a gente conduziu-se alguns experimentos humanos, algo terrível, né? Onde você dava fontes de radiação para presidiários comerem. E aí você descobria qual era a taxa de radiação segura ou não. E depois, quando teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a gente conseguiu mapear quais eram as doses seguras e não seguras usando a população que foi submetida à bomba e sobreviveu como referência. Então, só aí que a gente entendeu que, a gente está irradiando as pessoas para fazer imagem. Então, a gente precisa ter um parâmetro de segurança, e aí o físico médico surge como esse profissional que inicialmente era profissional voltado apenas para radiação, radiobiologia, e depois a gente foi adquirindo novas competências como programação, como o tratamento da qualidade de imagem, a gestão hospitalar de você receber uma fonte, a gestão de uma equipe, seja de tecnólogos de radiologia, seja de técnicos de radioterapia, e aí você vai adquirindo novas competências, mas realmente a gente surgiu depois da máquina. Eu tinha medo de fazer essa pergunta porque eu imaginava alguma coisa meio campo de concentração, meio nazi aí no meio dessa história. Teve. Mas assim, falando sério aqui, a gente pensando nessa evolução aí
das imagens e do trabalho do físico médico junto a esses aparelhos, a gente está falando de uma profissão que surge de acordo com uma demanda para a operação de máquinas. A gente não tem como a gente se esquivar daquela história, daquela conversa de revolução industrial, os homens, as máquinas substituirão os homens, mas ao mesmo tempo precisa de homem para poder gerir, para poder organizar, para poder afinar a máquina, para programar e tudo mais. Como é que você vê isso na medicina? Assim, né? Pode falar do seu ponto aí de físico médico, mais adiante do que você já está vendo. Ok, então, primeiro, toda a automatização, por exemplo, citando a automatização como exemplo, existe uma quantidade de trabalho humano que é invisível. Então, seja para, por exemplo, se eu tenho um sistema de inteligência artificial para catalogar um dado, para tratar esse dado como sendo qualitativo ou não, né? Seja, por exemplo, para fazer uma programação de uma teleconsulta. Então, isso é um fato, existe um trabalho humano que, a partir do momento que esse trabalho humano local, antigo, deixa de existir, um novo trabalho humano tende a existir, né? Então, provavelmente essa proporção ela não é muito balanceada. Provavelmente a gente perde trabalho humano para trabalho de máquina em cada passo, né? A partir disso a gente tem que imaginar que é complexo não perder a humanidade, né? Também. Então, vamos dar um exemplo prático agora. A comunidade discutia sobre telemedicina há muito tempo. Existia uma demanda, especialmente do corpo clínico, de se implementar a telemedicina. E a sociedade simplesmente não aceitava. Teve o Covid. Com o Covid, a telemedicina foi uma obrigação. A gente teve a obrigação de instalar a telemedicina, que foi algo muito bom. Sensacional. Então, foi algo muito bom, né? Então, repare que existia uma resistência por conta da perda desse contato humano, clínico, mas no final trouxe dados positivos. A telemedicina hoje, acho que ninguém mais vai dizer que a telemedicina não é algo extremamente importante, a gente vai viver sem isso. Então, na minha área, principalmente, então a gente teve o uso de inteligência artificial para determinar probabilidade de uma imagem ser Covid ou não. E aí, muitos estudos surgiram por conta do Covid, porque a gente teve uma quantidade de imagens médicas, né? Quem teve Covid aí e chegou a um caso grave, escutou essa palavra, imagem com vidro fosco, né? A tomografia tem um aspecto acinzentado. Então, essa quantidade enorme de imagens demandou, por exemplo, estudos de inteligência artificial, que aí entra em um dos outros tópicos também, que é um tópico de inovação tecnológica. Formou-se Big Data, que treinou-se máquinas para conseguir laudar essas imagens. Então você tem, dentro do meu campo, do campo da radiologia, existiu uma resistência, mas existiu essa demanda da sociedade, por conta do Covid, para a gente implementar tanto a teleradiologia quanto a utilização de inteligência artificial no auxílio do diagnóstico, né, na catalogação dessas imagens. E então é algo complexo, né, que a sociedade ela deve trabalhar junto com o corpo clínico, os especialistas, né, para colocar os limites éticos, mas também é algo que a gente tem que ver do outro lado, é algo extremamente positivo. A tecnologia, ela surge, ela avança também para o nosso bem, né? Conter esse avanço de forma ética faz parte da sociedade, né? Então a gente... Não dava para deixar aquele tanto de limão lá e não fazer uma limonada. Exatamente. Né? Você tinha que aproveitar aquilo, porque afinal de contas é dado. É material que vai virar estudo, que vai virar adianto no futuro, numa próxima pandemia. E imagina assim, quantos radiologistas a gente precisaria em campo, em cidades longe dos grandes centros, para laudar raios-x de Covid? Certamente a gente não conseguiria fazer isso sem, por exemplo, a telemedicina. Então, a gente teve que se adaptar e eu acho que nesse caso foi um avanço positivo. Assim, a realidade hoje da telemedicina, ela vai para outras áreas da saúde também, né? Então, assim, eu começo a fazer acompanhamento psicológico em 2019, eu vou 3, 4 vezes até a psicóloga, pandemia, 2020, foi durante o tempo todo da pandemia, a gente fazendo consulta ali,
pelo Zoom, pelo WhatsApp, por esses programas e tudo certo, assim, quer dizer, a gente precisa dar esse passo e romper esse preconceito que existe ainda em relação à tecnologia. E a resistência que você teria se não existisse o Covid? Se sua médica sua psicóloga já dissesse, olha, vamos começar no atendimento virtual, você provavelmente iria... Sim. E as plataformas de ensino, como cresceram, né? Então... Não, mudou muita coisa, né? Assim, a gente não tem como negar que o impacto dessa pandemia na história da humanidade foi muito grande. Aliás, esses impactos a gente ainda está sentindo, porque afinal de contas a gente está vivendo essa ressaca, né? Esse pós-Covid sem vacina, né? Quer dizer, agora a gente está vacinado, a maioria de nós, então quem pega Covid hoje, em geral, tem sintomas mais leves, porque, enfim, se confirmou aquilo que a ciência já falava, né? As vacinas vão diminuir os casos, vão diminuir o drástico da coisa vai ficar de fora, né? E aí isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente levar em consideração também, porque afinal de contas, mesmo durante esses processos, a gente precisa avançar, né? Mas aí a gente pensando um pouco assim, eu tava lendo outro dia, falando-se sobre essa coisa do médico no computador mesmo, assim, né? As pessoas já fazem muitas buscas, né, no Google ali, e a gente sabe que isso não é a melhor coisa a se fazer, né? A pessoa ficar se automedicando, se autotratando, nem nada, mas curiosidade as pessoas já têm, né? E aí, essa curiosidade de buscar, de querer saber, de ter informação, eu acho que já é um passo para mudar a nossa relação com a medicina, né? No Brasil, a gente vê que a medicina ainda é tratada como se fosse uma coisa divina, né? Uma coisa meio... Isso é histórico, né? Historicamente colocado. Os filhos da elite, eles se tornam médicos, então a gente tem que passo a passo trazer o povo para dentro de jaleco, né? Para dentro do consultório de jaleco, não como paciente. Só. Exatamente, porque o que a gente viu durante muito tempo foi essa distância, esse distanciamento da medicina, do médico com o povo, né? Com a pessoa comum. E aí a gente tem inúmeras distorções que cabe em outro momento discussões para serem feitas. Mas pensando nesse lado da tecnologia, assim, como é que você vê o avanço dos aparelhos, da inteligência artificial, em prol da medicina, pensando mesmo na medicina voltada para a grande população, né? Não estamos falando aqui do robô com mão de ouro que vai fazer uma cirurgia plástica numa pessoa bilionária, né? Estamos pensando aqui na medicina comum. Então, eu acho assim, que eu quando você me chamou, eu fiquei pensando, né? O que a gente poderia trazer para cá que tivesse um paralelo com o que está acontecendo hoje, e a gente fazer um pouco de fantasia, né? Futurologia. Exatamente. Então, eu acho que existem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem hoje um celular. Esse celular ele é conectado à internet, mas o seu óculos pode ser conectado à sua internet, Alexa pode ser conectada à sua internet. Então, eu acho que o futuro próximo da medicina, não é só futuro próximo, já existem elementos disso, é uma quantidade de gadgets, pequenos acessórios, usando a internet das coisas, utilizando a internet 5G, que vão funcionar como biomarcadores. Então eu vou ter, por exemplo, aqui uma lente no meu olho que detecta, por exemplo, o meu nível de insulina, né? O nível de glicose e o nível de insulina. Eu vou ter, por exemplo, um aplicativo de celular que consegue verificar flutuação no meu timbre de voz. E aí essa flutuação de timbre de voz pode ser correlacionada a uma determinada patologia. Existem vários estudos sobre flutuação de voz relacionando com patologia. Sensacional isso. E isso é algo que não me parece algo do amanhã, me parece algo de hoje. Se a gente pensar que tem smartwatch hoje com bioimpedância, exatamente. Quer dizer, assim, mede tudo, né? Mede um monte de coisas só pelo contato que tem aqui. E eu acho que um caso interessante dessas ferramentas que vão ser utilizadas como biomarcadores, né? São indicadores biológicos que marcam patologias ou condições, né? Então, por exemplo, tem um caso que um menino que perdeu o avô dele por um câncer de pâncreas, porque câncer de pâncreas é severo, e esse menino estudou nanotecnologia, bionanotecnologia, e ele desenvolveu um chip, e esse chip
é circulante, Andrew Matthews, esse chip ele é circulante, e quando aparece um marcador do tumor, ele te manda uma mensagem, e aí você descobre que o câncer em estado inicial. Então, a medicina hoje, utilizando a internet das coisas, utilizando a rede 5G, a gente vai conseguir ter uma medicina mais de prevenção do que de tratamento. E isso é uma coisa importantíssima, porque o que aconteceu com a medicina, pelo menos a brasileira, eu não sei como é que é o resto da medicina no mundo, eu sei como é que é a de Cuba, mas a medicina brasileira se tornou uma medicina curativa e não preventiva. E aí, a gente sabe que fazer curativo às vezes é muito mais caro, muito mais difícil, né? Do que fazer prevenção. Quando você chega no físico médico, em geral, o físico médico de radioterapia, ele já é o cara que vai fazer o tratamento final. Então, ali você já tem um arcabouço tecnológico, um parque tecnológico gigantesco que vai causar um dano no paciente. E talvez, se esse marcador descobrisse essa patologia antes, ele não teria que chegar naquele ponto. Então, eu acho que você tem a utilização de internet das coisas e da internet 5G para a gente identificar biomarcadores. Eu acho que outra tecnologia que é impossível a gente não falar é a inteligência artificial junto com o Big Data, porque, imagina, tudo isso que eu falei, esses marcadores, os celulares, eles produzem dados gigantescos, é uma quantidade de dados absurda e uma velocidade absurda, e a inteligência artificial, o machine learning, ele precisa de quantidade de dados. Então, tudo isso está produzindo dado que podem ser fornecidos de forma adequada para alimentar uma inteligência artificial, como foi o caso dessas inteligências artificiais que aprenderam a auxiliar o médico no Covid. Então, todas essas ferramentas de internet das coisas vão fortalecer as inteligências artificiais para auxiliar a gente no diagnóstico. E assim, isso não é o futuro. Porque, por exemplo, hoje em dia, a inteligência artificial já é utilizada na reconstrução de imagens. Por exemplo, na minha área, isso é a tecnologia mais avançada de radiodiagnóstico. Você faz uma imagem e aí a inteligência artificial ela consegue perceber uma mudança no ganho do detector de radiação. O detector recebe a radiação, olha, eu percebi uma mudança no ganho aqui. E aí ele reconstrói considerando isso, que é parâmetros que nunca seriam considerados. Então essa imagem sai com uma qualidade muito melhor e ela vai aprendendo de acordo com o que ela vai laudando naquela região, naquela situação, e aí você tem uma imagem com a melhor qualidade de diagnóstico com uma menor dose. Então, utilizando a inteligência artificial. Isso para não falar, né, que a inteligência artificial, essa inteligência que a gente começou a ter contato agora, eu tô dizendo, isso já é tecnologia utilizada, né? A gente já tem isso no cotidiano, já tem máquinas máquinas de ponta que a gente já vai utilizar. Então, é um ponto assim que é fantástico, que a gente está presenciando algo de quase ficção científica, né? De todo esse crescimento de dados para alimentar as inteligências artificiais. Outro avanço interessante que eu acho que a gente pode citar é a utilização de realidade virtual ampliada e realidade virtual mista. Então, utilização de óculos, por exemplo, eu tenho um médico que é uma referência numa cirurgia de um determinado procedimento médico, esse médico está na França, e aí, utilizando a nossa internet 5G, o tempo de lag é menor do que a reação humana, e aí esse cara consegue operar um robô aqui no Brasil. Isso já existe. Já tem pelo menos uns 10 anos que a gente fala sobre isso, que vê programas sobre isso, mas agora está acontecendo. Então, mas agora a gente vai ter, por exemplo, além de ter o robô, a gente tem a realidade virtual ampliada, ajudando aquele médico a guiar o robô, aquele médico à distância, entendeu? E essa realidade virtual ampliada pode ser utilizada também para ensino. O cara tá, em vez de claro, não vai substituir o laboratório de anatomia, um aluno que faz qualquer curso de biológicas ir lá e olhar as estruturas anatômicas de um cadáver. Mas você tem uma realidade virtual bem programada, olha que ferramenta de ensino maravilhosa, que isso está dentro da medicina também. Claro. Os treinamentos, o médico treinar, fazer uma endoscopia usando esse videogame, né, esse videogame moderno, em vez de ter que fazer os estágios mais demorados, né? Então, é uma ferramenta que também tá aqui, a gente já tem bastante videogame com isso, e a gente ampliar, né, a velocidade de lag disso, diminuir o delay, para a gente poder usar na medicina. E eu acho que o último destaque que a gente pode trazer
dessas novas tecnologias, que não são tão novas, que já estão presentes, seria a própria impressora 3D. A impressora 3D hoje, a gente está imprimindo tudo, imprimindo célula. Imprimindo casa. Tudo, né? Então, a gente está imprimindo estruturas celulares. A gente está imprimindo órgãos. Então você tem hoje a impressora 3D com uma precisão tão interessante que ela consegue imprimir estruturas celulares, imprimir estruturas de órgãos completos. E para ficar na minha área, como eu disse, né, hoje, se eu fazer uma reconstrução tomográfica 3D, eu posso, por exemplo, construir uma prótese. Eu alimento essa impressora 3D com a minha imagem tomográfica e aí eu tenho, por exemplo, o fígado do paciente para eu estudar o fígado aqui. Ou posso fazer uma substituição, posso fazer o encaixe é exatamente assim, a dimensão é exatamente assim. Isso tudo é tecnologia. A gente não está falando do ciborgue, da mão metálica que vai deixar o exoesqueleto super forte, que vai acontecer. Mas a gente está falando de coisas que parecem ser ficção científica, que se a gente visse num filme de há 10, 20 anos atrás, provavelmente a gente falaria, não, isso aí não vai acontecer tão próximo. E a gente está vendo isso hoje. Não, é interessante você falando isso aí, e eu me lembro de um filme de 97, filme com Kevin Bacon, chamado Gattaca, né, que são as letras lá do código do sequenciamento genético, né? Eu nem falei de genética. Pois é, a gente nem falou de genética ainda. Falou de genética. E aí o filme mostra uma sociedade em que você tem como editar os genes para que o pediatra com os pais recolhe o material genético dos pais e aí fala como é que você quer seu filho. Você quer que seu filho seja atleta? Você quer que ele seja o Einstein com o corpo do Pelé e com a beleza do Leonardo DiCaprio? Como é que você quer que seja, né? E aí o pessoal vai escolhendo. E aí, naquela sociedade, as pessoas que não têm condição de fazer esse tipo de tratamento são os excluídos da sociedade. Eles ficam com subempregos e tudo mais. O mote é esse. E a gente olhava para aquilo em 97 e falava, isso é legal pra caramba, mas assim, né? Que dia que a gente vai ver isso? Cara, está acontecendo neste momento. Né? A discussão hoje é bioética. Exatamente. Porque, assim, condição de eliminar 15 mil doenças genéticas assim, praticamente com um passo de mágica, faz-se agora, né? De modo muito simples, é muito fácil. E aí é interessante a gente perceber isso, como é que está mais rápido. Está tudo mais rápido. O avanço desses elementos tecnológicos na medicina, eles estão muito mais rápidos, né? Você quer falar um pouco sobre genética? Eu acho, porque, por exemplo, essa negócio de edição esse tópico de edição de gene ainda está no campo do debate, mas, por exemplo, e hoje a gente já consegue fazer uma droga, um quimioterápico, que ela é especialista naquele gene que foi mutado em um câncer. Isso existe hoje. E isso hoje não é acessível ainda para todos, né? Uhum. Então, na verdade, a maior parte das tecnologias que eu citei aqui não são acessíveis para todos, né? Então, assim, essa divisão de classe dentro da utilização da tecnologia já existe. O que você está debatendo é que parece que, pelo avanço da tecnologia, essa edição gênica e até a utilização dessas outras ferramentas que eu citei, né, da impressora 3D para imprimir células, imprimir órgãos e o exoesqueleto e a qualidade do radiodiagnóstico, do diagnóstico que você vai ter via esses biomarcadores, isso já vai criar essa divisão, né, antes da edição genética, né? Antes da edição genética acontecer, já se vai criar essa edição, essa divisão com uma diferença de qualidade de vida muito grande, né? Os mais animados dizem, daqui 20 anos vai surgir um homem que não vai morrer. Pois é, mas aí como é que a gente faz, por exemplo? Eu estava pensando aqui enquanto você está falando aí, porque hoje a gente precisa de pessoas, a gente precisa de um grande grupo de pessoas para poder operar essas máquinas, para poder se formar em medicina, para atuar como médico. Quanto tempo você acha que leva para a gente ter um médico robô? Nossa. Será que demora? Sabe assim, porque a partir do momento que a gente tiver isso, como é que vai ser? Então, existem... Eu acho que a gente tem uma história interessante que a gente pode utilizar. Porque robô não é só o Mechatron, né? Sim. Claro. Robô não é só o Megazord. Robô também é o algoritmo que faz ações sozinho, é um robô.
o robô que investe na bolsa aí de valores, quem faz investimento tem um robozinho aí para fazer os parâmetros de investimento. Então, eu acho que o parâmetro interessante que a gente tem no caso, é um estudo que a gente teve de inteligência desses robôs laudarem mamografia. Então, os pacientes, eles se recusavam. Olha que interessante. Os pacientes, esse robô foi treinado e foi dito para os pacientes que esse robô era melhor do que 66% dos médicos radiologistas mastologistas. Então, assim, se o cara não fosse radiologista mastologista, provavelmente o robô seria muito melhor do que ele. Uhum. E os pacientes ainda preferiam ser tratados pelo humano. Uhum. Então, hoje, o paciente ainda ele exige que o carimbo do humano seja batido naquele laudo, se a mamografia dela está positiva ou negativa. Isso é um ponto, né, que ainda a sociedade, a gente não chegou nesse nível de aceitação tecnológico, né, mas eu acredito que é um ponto sem volta. É um ponto sem volta. E isso vai produzir uma necessidade de repensar a nossa estrutura social. Porque realmente a quantidade de empregos nessas áreas, especialmente na minha área de imagens, né, esse médico que lauda imagens digitais, provavelmente eu vou ver esses robôs conseguirem ser melhor do que eles. Né? Uhum. Todo respeito aos meus colegas radiologistas, aos meus colegas radiologistas, eu vou ver isso acontecer. Então, existe aí, qual vai ser o papel desse campo, dentro dessa sociedade? Vai ser treinar os novos robôs? Vai ser estudar os casos atípicos? Mas e aí, como é que isso vai produzir, por exemplo, agora saindo da tecnologia e indo para o social, em que isso vai acontecer com os empregos, né? Com toda a cadeia produtiva que eu tinha dentro desse robô radiologista, e obviamente eu estou citando o radiologista como exemplo, mas ele também vai para o médico clínico, vai para o médico dermatologista, ele vai para todos os campos, né? Então, qual vai ser o papel do humano e o que a sociedade vai fazer com essas pessoas? Algo que a gente tem que pensar. Então, nesse momento, talvez seja interessante a gente ir com calma, criar legislações que protejam a nossa sociedade e pensar numa sociedade onde você tenha uma renda básica, uma renda mínima, e pensar numa sociedade até, porque assim, expandindo para um tempo muito grande, até uma sociedade pós-trabalho. Talvez. Assim, se a gente for pensar, por exemplo, que a população está ficando mais velha, que está nascendo menos gente, a sociedade continua crescendo, né? Nós temos processos trabalhistas no mundo inteiro que estão indo para a coisa do algoritmo, para a coisa do aplicativo, para automatização. Nós temos uma desigualdade social gigantesca, com muitos bilionários e muito mais miseráveis do que em qualquer outro momento. Alguma coisa vai ter que acontecer. E assim, o que a gente observa, assim, uma máxima, né, é que quando uma nova tecnologia surge, ela é muito difícil, ela é inacessível, né? Uma TV de tela plana, na época que a gente tinha TV de tubo, era uma fortuna, assim, era uma coisa absurda, né? E hoje você tem vários tipos de TV diferentes e algumas muito mais acessíveis do que talvez até as televisões de tubo daquela época. A tendência da tecnologia vai ser, de repente, ficar mais barata, mas isso significa que ela vai ficar mais acessível? Né? Será que a margem de lucro de quem vai ser dono dessas máquinas não vai ser maior? É melhor você... E também tem a questão de como o dono dessa máquina vai utilizar ela para produzir lucro, né? Então, é interessante que meu paciente seja tratado sempre. Pois é, essa é uma velha discussão da indústria farmacêutica, da indústria da medicina, né? Parece que a gente está fazendo um levantamento de teoria da conspiração aqui, mas isso me lembra aquela parábola da pereba, né? Você conhece essa parábola da pereba? A parábola da pereba é a seguinte. Eu não sei o autor, tá? Ela é meio apócrifa, ela é atribuída ao Luiz Fernando Veríssimo, mas tudo é atribuído ao Luiz Fernando Veríssimo, né? E a história é que um cara era médico, ele tinha uma fazenda, e aí ele cuidava de todos os fazendeiros ali. Aí tinha um deles que tinha uma pereba. E ele tratou essa pereba durante anos, e ela melhorava um pouco, aí depois piorava e tal. Até que o filho do cara se tornou médico também,
E aí o pai teve que fazer uma viagem e falou, não, filho, fica cuidando aqui, que aqui é coisa simples, fazer um reparo aqui. E aí esse fazendeiro apareceu lá com a pereba e o filho falou, nossa, mas meu pai nunca cuidou disso aqui direito, né? Isso aqui é uma coisa simples. E ele tratou em definitivo. Depois o homem encontrou com o pai, com o médico, falou, seu filho se tornou um grande médico, ele curou aquele problema que eu tinha há anos, né? E aí o filho foi conversar com o pai sobre isso e o pai falou assim, seu idiota, eu paguei sua faculdade com aquela pereba, né? E aí era mais ou menos essa ideia de que, assim, existe às vezes uma manutenção ali. Se todo mundo escovasse os dentes direitinho e passasse fio dental direitinho, tantas vezes por dia fossem necessárias, talvez o papel do dentista não fosse tão relevante assim, uma vez que as pessoas saberiam se cuidar melhor. Mas existe uma certa taxa de negligência. Não, se você se cuidar demais também, como é que eu vou ter minha profissão, né? Eu acho que só um negócio para complementar essa sua história e o que você disse que era a teoria da conspiração. Eu acho que não é tão teoria da conspiração assim. Eu tenho um exemplo. Tinha um pesquisador que ele estudava terapia gênica e ele estava querendo estudar câncer de mama. E ele não conseguia linha. Por quê? Porque o câncer de mama, apesar dele ser tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, eles são cânceres que hoje a gente controla bem. A gente tem todo um equipamento clínico de imagem, que é o mamógrafo, só para rastrear. A gente irradia mulheres sem assintomáticas, que é isso que a gente chama de rastreamento. Então, mas a gente consegue detectar esses cânceres em situação inicial e aí a gente consegue tratar ele bem. E ele não conseguia linha para fazer estudos genéticos para o câncer de mama, mas ele conseguia para o câncer de pâncreas, que é um câncer que a gente é letal, a recorrência é muito menor do que o câncer de mama, muito menor que o câncer de mama, mas não tem uma cadeia produtiva por trás. Então, isso é uma história real, e até esse pesquisador, ele utilizava a verba de um núcleo para estudar outro. Ele foi descoberto nos Estados Unidos, isso dá um problema, que nos Estados Unidos o pesquisador lá, ele é um gerente, né, dessa verba, e aí ele estava colocando a verba de uma caixinha na outra, e isso causou um problema para ele. E, então, é um exemplo que não é teoria da conspiração. Então, a gente... hoje, o formato com que a medicina, especialmente a medicina de ponta, ela é feita como um negócio, né? Então, os equipamentos, as técnicas, elas são do fabricante. Então, se eu chegar na Philips e falar, Philips, eu quero saber como você reconstrói essa imagem, a Philips não é obrigada a me mostrar. Não é obrigada a me mostrar. Então, é algo que é muito complexo, é algo que talvez, novamente, a gente também precise pensar numa maneira diferente de como a gente vai tratar a saúde, né? Talvez, eu fico sonhando, a utilização desses biomarcadores que você tem no início pode ser um ponto da gente transformar, mas esses biomarcadores, as máquinas que vão fazer essas leituras também vão ser feitas por essa indústria, né? Então é algo que a gente fica num... Mas você não pensa de repente, assim, hoje a gente tem mais smartphone do que gente no Brasil. Uhum. A gente sabe que nem todo mundo tem smartphone, mas a gente sabe que uma grande parcela da população tem smartphone e que com o smartphone a gente já tem um monte de tecnologias ali baratas ou gratuitas, né? Por exemplo, para pensar em saúde, né? Você tem aplicativos de acompanhamento alimentar, de taxas, né? de doenças, tem aplicativo para poder te avisar que remédio que você tem que tomar em tal hora para pessoas que têm problema, por exemplo, de memória. Quer dizer, hoje você tem muita coisa. Você tem uma quantidade de tecnologia disponível também relativamente grande, do ponto de vista do cuidado, desse cuidado básico, né? Será mesmo que a gente não vai ter aí mais acessível, né? De repente, a inevitabilidade da internet das coisas? Essa é a minha esperança, né? A minha esperança é que caia, né, farelos e esses farelos sejam grandes pra gente. Eu acredito nisso, né, que vai existir um barateamento dessas tecnologias e ela com certeza vai resvalar na gente. Mas eu acho que o que eu estava pensando será que é isso que a gente tem que aceitar, né? Esse modelo de medicina? A gente só vai aceitar a utilização desses biomarcadores de internet das coisas
quando isso se tornar barato o suficiente porque existe uma tecnologia superior. Ah, entendeu? Eu acho que isso é um problema que a nossa sociedade tem que enfrentar e a gente precisa refletir disso. A gente simplesmente não pode aceitar isso. Né? Você pega... Vamos apresentar um exemplo. Né? Você pega, por exemplo, a questão da insulina nos Estados Unidos. Isso é um escândalo. É um absurdo. É um escândalo que daqui 100 anos alguém vai ler isso e vai falar assim, não, isso aqui é mentira. É impossível uma sociedade dessa. Para quem não sabe, é porque existe em determinado momento, um determinado farmacêutico, ele comprou o direito de vender insulina. E aí, ele pegou e aumentou o preço em 50 vezes. Do dia para a noite. Então, assim, esse tipo de transformar a medicina em mercado abusivo é algo que a gente precisa refletir e que a sociedade precisa enfrentar. E eu acho que você, como educador, né, tá tentando trazer isso, um pouco disso para os alunos, né, para a gente... Não, é porque a gente precisa fazer esses debates. Eles precisam acontecer. A gente pensa que, assim... e aí, você que está em casa, né? A gente pensa primeiro em você, assim, nossa, esse aqui pode ser um tema de redação. Só que, assim, 2 minutos depois, a gente percebe que é muito maior do que um tema de redação. Mas pode ser um tema de redação. Mas pode ser um tema Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, tudo isso pode. Esteja familiarizado aí com esses termos, porque isso é muito provável. Né? E aí é fato, assim, que a gente percebe que esses debates precisam ser suscitados na sociedade. Porque senão a gente não vai conseguir chegar nesse ponto. Se não tem ninguém sabendo, se não tem ninguém falando, vai chegar um ponto que a coisa vai passar despercebida. Né? A gente precisa fazer isso, estar presente o tempo todo na sociedade para que a gente consiga ter essas mudanças que a gente anseia. Né? Quer dizer, a gente está aí às voltas com o ChatGPT, pensando um pouco fora da medicina aqui, pensando em inteligência artificial, com a tecnologia de machine learning, né? Aprendendo ali, porque ela está recebendo esses inputs o tempo todo. Quer dizer, isso provavelmente vai mudar a maneira como a gente ensina. Provavelmente vai mudar a maneira como a gente estuda. Né? Assim, estamos à beira de uma revolução e não estamos vendo. Né? Assim, boa parte das escolas e dos educadores ainda está fingindo que não está acontecendo nada. Quando o chão está se abrindo. Né? Não é que a gente está à beira, a gente está no meio. O chão já se abriu. Já se abriu, porque você tem essa ferramenta, o ChatGPT, mas a gente pode citar outras também, por exemplo, o Midjourney, né? Que é uma ferramenta exatamente, para ilustração. Você tem as ferramentas de texto, mas o ChatGPT, eu acho que ela é a ferramenta aberta, ela é a mais poderosa. Me fala da sua experiência com o ChatGPT, que eu sei que você já esteve lá, já trocou uma ideia. Então, tem um gráfico, tem um meme da comunidade de usuários do ChatGPT, que é o seguinte: nossa, é a coisa mais maravilhosa do mundo, estou conversando com o Newton. Aí depois de um ponto ela começa a dar uma mosqueada. A inteligência começa a falhar, porque ela não tem tantos inputs, e aí você, nossa, eu não vou conseguir utilizar isso. E depois você vai aprendendo que ela é um acessório, um assistente, né? Eu acho que assim, o melhor exemplo para quem jogou Zelda no Super Nintendo, no Nintendo 64 ou em qualquer videogame do Nintendo, o ChatGPT, ele é aquela fadinha que você vai conversando com ela, ela vai te auxiliando, né? Então existe essa euforia dos usuários, acho que é isso que você queria trazer, e existe também um entendimento. Então, vamos lá. Ela esse algoritmo hoje ela tem mais de 170 trilhões de parâmetros. Então, a maior parte das coisas que a gente imaginar, ela já foi avaliada. Então você tem, é como se fosse uma bolinha de pinball, e a bolinha de pinball bate num determinado lugar, e o avaliador, né, primeiro o cara que está rotulando a qualidade desse dado, ele fala, não é aí. Aí a bolinha de pinball bateu no outro, é por aí. Agora imagina que isso tem 170 trilhões de interações. Então, por esforço, por tentativa e erro, é tanta tentativa e erro, que a gente chama essas bolinhas de pinball como se fossem neurônios, e é por isso que a gente chama de inteligência artificial. Né? Então, são tantas interações. O comportamento é semelhante ao da sinapse. Exatamente. Aí você vai bloqueando uma região onde ela não é interessante e vai
privilegiando uma região onde ela é interessante. Então, tendo dito isso, ela tem interações de essa quantidade de dados absurdas. Então, ela consegue hoje trazer um resumo de uma boa parte do conhecimento humano, especialmente no que diz respeito a sintaxe, né? Então, você pode pedir para ela corrigir um texto ou escrever um texto. Então, a preocupação dos educadores de descreva como foi o descobrimento do Brasil. Isso não vai fazer mais sentido, né? Então, aplicando isso para o ensino, talvez a gente deva ensinar os nossos alunos qual pergunta deve ser feita. Exatamente. Qual pergunta deve ser feita. E o ChatGPT é isso, você conversa, por isso chama chat. Você conversa com ele. E eu digo assim que ele é uma inteligência artificial de linguagem. Então, ele vai tratar a sintaxe. Então, por exemplo, programadores utilizam ele já para programar. Então, assim, construa um programa que faça isso, usando essa linguagem. E assim, muitos dizem que, nossa, mas isso vai substituir a profissão dos programadores. Mas os programadores hoje, há muitos anos, ninguém programa, ninguém coda do zero. Ninguém abre o idle lá e sai escrevendo, definindo variável. Esses códigos, eles já estão escritos em fóruns e já são trocados por programadores do mundo todo. Então, os programadores, eles fazem essas adaptações. Agora a gente tem uma ferramenta que consegue utilizar esse conhecimento, essa quantidade de input grande e organizar isso. E então, dito isso, o que a gente tem que os novos usuários aí, quem vai conversar com o ChatGPT depois de ver isso aqui, tem que saber. A saída, o output vai ser tão bom quanto o seu input. Esse é o primeiro ponto. Então, quanto mais rebuscado, quanto mais informação você tiver, então por isso que você não pode parar de estudar. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser o texto que ele vai reproduzir. Escreva uma petição sobre briga de guarda utilizando esse entendimento jurídico. É muito melhor do que eu pedir para ele escrever uma petição sobre questionar a guarda. Entendeu? Então, assim, quanto melhor for o input, então você vai ter que continuar estudando. Só que a forma de estudar, especialmente a educação bancária, o Decoreba, ele já era retrógrado, porque o Google, ele já conseguia transpor isso, só que agora ficou ridículo. Ficou assim, a gente vai ter que mudar o nosso ferramenta de ensino e a sociedade nossa vai ter que ensinar qual é a pergunta a ser feita para eu ter aquela saída. Isso é filosoficamente muito interessante, né, cara? Porque no fim das contas trata-se disso, né? Saber fazer perguntas, né? Para que eu possa obter respostas e parâmetros que eu possa gerar novos conhecimentos, eu preciso ter uma boa pergunta. Você consegue imaginar uma tecnologia como o ChatGPT que consiga fazer uma mesclagem do trabalho com linguagem, com conhecimento de sintaxe que o ChatGPT tem e a medicina? Quer dizer, um médico que é um robô? Como é que isso não é algo distante, né? Isso é algo, mas, novamente, vai cair naquele mesmo debate que a gente já teve da história que eu falei das mamografias, né? Então, ainda, e eu acho que isso vai, especialmente nas profissões de cuidado, o psicólogo, o médico, ainda vai se exigir um tratamento humano e é importante, né? Claro que é importante. É importante, né? Ainda mais do ponto de vista técnico, eu acho que a gente não está muito distante. Até como ferramenta para os próprios médicos. Exatamente, né? A gente não está muito distante disso. A gente tem a tecnologia, a gente tem informação e eu acho que essa ferramenta utilizada pelos médicos já vai ser utilizada. Agora, no momento que esse robô, essa inteligência artificial vai conseguir substituir, eu acho que uma coisa que às vezes não é tratada nessa questão por exemplo, dentro do campo da saúde, a quantidade de pessoas que não têm atendimento médico significativo, relevante. O cuidado não chega até elas. Então a gente vive num país continental e quando você olha uma distribuição no mapa de calor assim do distribuição dos médicos, você vê que essa distribuição ela é localizada nos grandes centros, né? Tipo, nós que estamos aqui em Goiânia somos bem servidos, São Paulo, as capitais são todas bem servidas. Você tem as proporções de médicos. Na verdade, a gente tem uma proporção de médico de atendimento médico e de equipamentos
E de UTIs. E de UTIs acima do mínimo desejado. Que o país seja do mundo é maravilhoso. Mas quando você distribui, você amplia essa distribuição e você vai para as periferias do país, você vê que isso não acontece. E aí, o debate de você vai negar o robô fazer esse atendimento ou auxiliar um enfermeiro ou auxiliar um assistente de saúde, um assistente social. Que seja um farmacêutico. Um farmacêutico mesmo, que né? está nesse ponto. Como que você faz isso? Eu acho que é inviável. Essa ferramenta de auxílio, ela é inevitável e ela é algo positivo. Agora, quando você volta para os grandes centros, a gente ainda tem a possibilidade de negar esse robô. Então, negar a utilização dessa ferramenta assistencial, eu acho mais improvável. Ela como um assistente do médico, como a fadinha do Zelda, que eu falei. Ela como assistente do médico, eu acho que isso é inegável, porque a gente já usa isso no radiodiagnóstico há muito tempo. Existe uma ferramenta que chama CARD, que ela já fala, essa estrutura tem tantas probabilidades de ser uma lesão. Isso já existe hoje. Já existe há muito tempo. Então, ela como auxiliar, né, aqui nesses grandes centros já vai ser utilizada. Mas agora, ela como o diagnóstico final, o farmacêutico utilizando o robô médico, é algo que a gente vai ter que ponderar. E a gente vai ter que pensar nessas pessoas que não têm atendimento médico nas periferias, não só do Brasil, mas do mundo todo. Eu acho que é inevitável que as coisas, que a gente passou de um ponto sem retorno, né? É inevitável pensar que agora não tem como a gente voltar mais para o estágio onde a gente estava. E aí eu acho que os centros de formação, as faculdades de medicina, os congressos precisam seriamente debater o papel do médico hoje, porque ele vai ter que ser um médico não só que tenha boa memória e bom discernimento para fazer um bom diagnóstico, uma boa cirurgia, mas ele também vai ter que ter conhecimento tecnológico para poder lidar com esses equipamentos todos, né? Ainda que esses equipamentos sejam muito amigáveis, né? Quer dizer, se a gente olha a tecnologia dos anos 80 para cá, de um modo geral, tudo se tornou muito mais amigável e intuitivo, muito mais fácil, né? Mas isso não significa que não seja profundo. Não, e a presença de novos profissionais. A gente não sabe qual é o novo profissional, porque como a gente no início das conversas falou, o físico médico surgiu depois da máquina, bem depois da máquina, né? Então, qual é esse profissional que vai fazer esse meio de campo da inteligência artificial, dos robôs, da mecatrônica, dentro do hospital? Esse profissional provavelmente não existe hoje. Ele não existe hoje e ele está em formação em alguma universidade. Vai surgir um novo curso amanhã de mecatrônica médica. Exatamente. Já existem. O curso de inteligência artificial já existe em algumas universidades. Ele já tem algumas universidades que possuem esse curso. E certamente ele vai ter uma área médica, uma especialização médica. Eu não tenho dúvidas disso, né? Não tenho dúvida disso. Massa. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha que é interessante a gente comentar ainda sobre esse tema? Olha, eu acho que a população, nós como sociedade, a gente deve absorver informações sobre isso, informações de qualidade. Isso também é um ponto que a gente não debateu, que é a quantidade de informação que a gente tem hoje, não só na área médica, mas em todas as áreas, elas é uma quantidade absurda. E da mesma maneira que os neurônios da inteligência artificial são formados, né? Os neurônios da nossa sociedade também são formados. Eu digo a gente como um cluster populacional. Um organismo. Um organismo social, né? Então, eu acho que essa interação, isso vale para a medicina, porque, por exemplo, a gente sofreu agora uma epidemia de fake news que ceifou vidas. Isso é um fato. Então, a gente não é saúde diretamente, mas é saúde. Então, a nossa sociedade hoje, ela deve aprender a tratar esses dados, lidar com essa quantidade de informação, que é uma coisa de informação absurda, discernir o joio do trigo e responsabilizar quem é o emissor dessa informação. Então, eu estou aqui, né, como um profissional da tecnologia de saúde, estou falando sobre tecnologia de saúde, mas é possível você entrar hoje no YouTube, ou então entrar em
em um blog de um profissional que não tem uma formação adequada falando bobagens. Falando, por exemplo, para citar um exemplo do meu campo, que uma mamografia equivale à radiação de 10 mil dias de sol, e isso significa que você está sendo exposto a uma dose que vai te causar um dano. Aí ele fala, é como se você ficasse 17 mil dias no sol. Então, uma grande bobagem, né? E aí você tem isso, o cara coloca um jaleco e grava o vídeo, né? Então, isso também, essa parte de como lidar com essa quantidade de informação e com esses dispositivos que estão mais próximos da gente, inclusive vão estar dentro da gente, daqui a pouco, né? Vão estar dentro da gente, eu acho que é um ponto importante e a gente deve aprender a lidar com isso. E encarar a tecnologia como sendo um processo de evolução da nossa sociedade, né? Assim, foi-se o tempo da tecnofobia, a gente precisa superar isso e precisa entender que a tecnologia tem que estar a nosso favor. Não é isso? Queria te agradecer imensamente por esse papo aqui, foi massa demais, eu tenho certeza que a nossa audiência aí vai curtir muito, vai poder usar muitas informações disso aí para os debates de família aí, e também para a produção de texto. Beleza, vida longa e próspera. Valeu, até a próxima.